Boa noite a todos e a todas do Centro Espírita Antônio de Pádua. Mais uma vez é uma honra e um prazer falar para essa casa tão querida. E a minha gratidão, eu agradeço imensamente a Dorinha pelo convite, pela oportunidade. E mais uma vez agradecer, porque de fato é uma casa pela qual eu tenho muito carinho e são pessoas para mim muito especiais. Nós vamos fazer uma prece e vamos começar a nossa fala de hoje. E, mais uma vez, eu vou trazer uma reflexão sobre a família. Eu fiz a primeira fala alguns meses atrás e eu resolvi dar continuidade, né? Então, num primeiro momento, a gente falou de honrar pai e mãe. Depois falamos sobre a família de uma maneira geral. No terceiro momento, eu falei sobre a relação de pais e filhos, sobretudo dos pais com relação aos filhos. E hoje eu gostaria de trazer uma reflexão sobre a família universal. Vamos primeiro fazer a prece, depois então nós damos continuidade. Mestre Jesus, somos gratos, Senhor, por todas as oportunidades, somos gratos pela vida, somos gratos por cada dia que se levanta. E nesse momento que estamos reunidos para falar em Teu nome, rogamos ao alto as bênçãos e as claridades do Teu amor e da Tua misericórdia. Mestre querido, que o Senhor possa ser a nossa inspiração perene. Pedimos aos mentores da casa, pedimos a Antônio de Pádua, inspiração e clareza no entendimento. Pedimos que permita estarmos unidos para trabalhar em nome de Jesus. Graças sempre, Senhor. Que assim seja. Então, esse vai ser o nosso assunto de hoje, né? A família universal. Bom, num primeiro momento, quando eu falei de honrar pai e mãe, o que a gente trouxe? A gente trouxe a honra como uma honra num lugar maior, né? A gente falou da honra, que não era aquela honra de obedecer ao pai e à mãe, aquela honra do filho que respeitou, vou até colocar entre aspas, o pai e a mãe, e que acha que por isso honrou o pai e mãe. E honrar pai e mãe é muito maior que isso, né? Tá um pouco longe disso. É óbvio que nós atendermos a esses princípios de apenas respeitar ou obedecer já é um bom caminho, mas a honra, ela está num lugar maior. A honra é uma integração, faz parte de uma compreensão do todo, porque eu vou honrar aquilo que me precedeu, né? Eu vou honrar tudo aquilo que veio antes de mim, no sentido de que se eu estou viva hoje, eu preciso agradecer aquilo que veio antes de mim, sem o que eu não existiria. Nesse sentido, eu gostaria e eu até vou citar alguma coisa do Bert Hellinger, que é quem vai falar tão bem dessa questão da honra, né? O Bert Hellinger, que foi quem codificou, vamos dizer assim, foi quem elaborou, né,
a teoria das constelações familiares, embora os conceitos, se nós formos analisarmos, eles até não são tão novos, talvez, mas o que ele colocou em síntese traz para a gente muita clareza. Então, obviamente, eu vou citar. Mas eu gostaria, quando a gente fala assim de família universal, e eu estou falando dessa questão da honra, né, desse papel da honra. Então, eu gostaria de falar com vocês o seguinte: o Evangelho, o Novo Testamento, começa pelo Evangelho de Mateus. E o Evangelho de Mateus começa pela genealogia de Jesus. Eu vou até pegar aqui o meu Novo Testamento, um minutinho. Então, vamos lá. Está lá, a minha edição do Novo Testamento é essa, né, do Haroldo. E no primeiro capítulo aqui tem uma introdução, e logo depois dessa introdução a gente entra aqui nessa página primeira, que é Mateus, e começa lá. Livro da genealogia de Jesus. Filho de Davi, filho de Abraão, Abraão que gerou Isaac, Isaac que gerou Jacó, e por aí vai. Eu não vou, obviamente, ler toda a genealogia de Jesus. E aí vamos parar então para pensar. O Evangelho, a segunda revelação, ou seja, aquilo que o Cristo nos trouxe, começa com a genealogia de Jesus, certo? Quem é Jesus? É uma pergunta para a gente fazer uma reflexão. Estou partindo do princípio que nós que estamos aqui lemos alguma coisa sobre Jesus, não só na Bíblia ou no Novo Testamento, mas na literatura espírita. Então, vamos lá. Quem é Jesus? Essa é a primeira pergunta. Ele foi apenas um homem, nascido como nós? E qual a origem do mestre? Muito bem. Quando eu faço essa pergunta, quem é Jesus? Eu tenho que parar para pensar se eu quero falar do Jesus homem ou se eu quero falar do Cristo Jesus. Muito bem. Ele nasceu como nós? Qual é a sua origem? Emmanuel vai dizer para a gente que esse homem que veio como Jesus, ele é um Cristo. A gente fala o homem para a gente entender de forma didática, né? Ele veio como homem, viveu entre nós, como sendo um de nós, mas ele era um Cristo. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, fala, inclusive, de reuniões de Cristos. O Cristo, ele é um espírito puro, o Cristo, ele é um espírito redimido e que, portanto, sem pecados, não teria a menor necessidade de ter vindo aqui. Disso nós sabemos, né? Ele veio por amor a nós. Ele veio para tentar nos redimir, nos ajudar nesse processo de redenção. Mas nós sabemos que o Cristo é um espírito puro e que não tinha necessidade de estar aqui. Nós sabemos também, porque Emmanuel também vai nos dizer isso, que o Cristo é o arquiteto sublime que ajudou, né, na formação do planeta. Então, esse espírito que veio entre nós durante 33 anos foi o mesmo espírito que construiu o planeta. É como se eu construísse uma casa para outras pessoas morarem e depois fosse passar um finzinho de semana lá, né? Eu não preciso estar lá, eu não moro lá, eu não sou de lá. E a mesma coisa aconteceu com Cristo. Então, obviamente, a gente tem aí uma situação muito singular. No entanto, apesar de ser um espírito crístico, puro, redimido, perfeito, né, já num grau de perfeição, como disse ele, eu sou
um com o Pai, ele se permitiu ter escrito sobre ele uma genealogia. E qual a necessidade de se apresentar, então, uma genealogia para Jesus, se ele era um espírito puro? Eu, de acordo com os meus estudos, inclusive consultando estudiosos também no assunto, pude confirmar um pensamento de que, com certeza, um desses motivos dessa genealogia de Jesus é justamente para poder nos referenciar a respeito dessa família universal. O que é a família universal? Nós normalmente damos muito importante à nossa família, né? Tudo importa quando é a nossa família. E é óbvio, a gente ainda é muito pequeno, a gente ainda comete muitos erros, somos ainda muito imperfeitos. E agora que a gente está aprendendo a amar esse grupinho familiar no qual a gente vem reencarnado, né? E a gente sabe que a gente ainda reúne nele muitas vezes mais desafetos do que afetos. Então, é claro que a gente precisa primeiro aprender a se virar nesse grupinho para depois passar para um grupo maior. Mas quando Jesus veio à Terra, ele não veio para nos dar mensagens para pouco tempo. Ele não veio para nos dar uma mensagem que fosse passar, porque ele disse: as minhas palavras não passarão. Ele disse também: as minhas palavras são palavras de vida eterna. Ou seja, ele deixou a mensagem para o dia de hoje e para o dia de amanhã. Então, ele deixou a mensagem que poderíamos entender como pequena, ou seja, adaptável ali àquelas pequenas situações, como ele deixou a mensagem num campo mais sublime e maior de atuação. Ou seja, honra teu pai e tua mãe aqui, embora honrar pai e mãe esteja lá no decálogo de Moisés, né? Mas só exemplificando, vai honrar pai e mãe aqui para quê? Para aprender um dia a honrar o universo inteiro. Você hoje vai fazer issozinho aqui, mas amanhã você vai fazer uma coisa maior. Então, a mensagem que ele trouxe para a gente era uma mensagem que servia ao pequeno e que servia ao grande, porque só é fiel no muito quem é fiel no pouco. Bom, então a gente entende que essa genealogia de Jesus tem como fundamento, tem como base o conceito da família universal, que todos precisamos abarcar. E eu gostaria de trazer assim, algumas passagens que estão contidas, né, no Evangelho, começando por Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 38, que o capítulo que chama de visões, né? E aí Jesus vai começar dizendo que não pense que vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada, e a gente já entende isso, esse ensinamento de Jesus como uma maneira de ressignificar aquilo que estava posto, porque ele tem dois momentos, né? Num momento ele vai dizer: eu não vim destruir a lei, mas vim dar cumprimento. Mas nesse momento das divisões ele diz: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Ou seja, vamos sacudir isso, vamos sair disso daí, vamos pensar, vamos, né? Vamos começar a mudar de postura. E nesse trecho de Mateus ele vai dizer: vim separar o homem do seu pai, a mulher da sua mãe, separar a filha da mãe, a nora da sogra, e ele vai dizer então que ele veio fazer essa separação. Se ele vai separar o homem do pai, a filha da mãe e a nora da sogra, e os inimigos do homem serão os membros da sua casa, e ele vai dizer mais, que quem ama o pai ou a mãe mais do que a ele não é digno dele, e quem não tomar a sua cruz e não seguir atrás dele também não é digno dele. Então, vamos por partes. Dá aquela sacudida na poeira e vai dizer: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim.
E quem não toma a sua cruz e me segue, não é digno de mim. Muito bem. Ele não está dizendo aqui que você tem que, então, entrar em casa, arrumar suas malas e servir a Cristo, né? Não é isso. Muito pelo contrário, porque quando Joana de Cusa foi atrás dele dizer para ele que queria servi-lo, mas que estava lá com uma questão com o marido, ele diz o que para Joana de Cusa? Não, mas a tua missão é lá com ele, é lá que você vai me servir, né? Então, a gente tem que também entender em cada momento, em cada passagem, em cada parábola, o que ele quis dizer. E nesse momento aqui, o que ele estava dizendo é que existe um plano de vida maior, existe um plano de vida que transcende. Tomar a cruz e seguir Jesus. O que é isso? O que é a cruz? A cruz pode representar as nossas angústias, as nossas aflições, pode, né? Porque normalmente a gente está habituado a falar em cruz como sacrifício, como aquilo que é pesado, como aquilo que é dolorido. Mas a cruz também ela é símbolo de totalidade, porque a cruz ela tem 4 pontas, né? E o número 4 é um número que representa a totalidade. Dentro disso, a gente poderia, por exemplo, fazer a seguinte consideração a respeito dessa cruz, que a cruz me representa, e a você, enfim, a cada um. Que a cruz que eu carrego sou eu mesmo, porque a cruz é a minha formação personal, vamos dizer assim. Cada ponta dessa cruz eu posso dizer que ali eu tenho forças maternas, forças paternas, força ambiente e as forças do espírito, ou seja, tudo aquilo que eu sou em essência e tudo aquilo que eu trago como bagagem. É como se a cruz fosse a minha personalidade, contida de todos os meus aspectos. Então, quando eu carrego a minha cruz, é a mim mesma que eu estou carregando, com todas as minhas dores, mas também com as minhas alegrias, com todos os meus defeitos, mas também com os meus valores. Então, quem não toma a sua cruz e não vem atrás de mim, não é digno de mim, porque o que ele está dizendo com isso é que quando eu não tomo a minha cruz, é quando eu não me assumo. Eu preciso me assumir e, então, apropriada de mim mesma, eu vou servir ou seguir a Jesus. E seguir a Jesus, o que é seguir a Jesus, né? Será que é andar atrás dele? Será que hoje é andar de templo em templo e rezar o dia inteiro, ou estar em todos os momentos dentro da casa espírita e participar de todas as tarefas? Será que é isso? Com certeza não. Seguir a Jesus também está num plano mais alto, porque seguir a Jesus é seguir a sua lei, é seguir aquilo que ele deixou, sendo mais uma vez claro, as minhas palavras são palavras de vida eterna. Então, hoje, eu pensar em tudo que ele deixou de ensinamento e tentar minimamente acompanhar esses ensinamentos, isso é seguir a Jesus. Mas só que para eu seguir a Jesus, eu tenho que estar com a minha cruz. Então, eu repito, o que é a minha cruz? Sou eu mesma, mas eu preciso me apropriar de mim. Porque quantos de nós não estamos andando por aí sem noção de quem somos, sem saber o que queremos, por que estamos assim ou assado, por que fazemos isso ou aquilo. Nós não estamos de posse das nossas vidas de maneira integral, e é esse o convite de Jesus. Toma a sua cruz e me segue. Ou seja, pega a sua vida, pega as rédeas da sua vida para você e segue aquilo que eu ensinei, segue aquilo que eu deixei como regras, né? Como regras de vida, né? Então, ele dá essa chacoalhada, que é importante, assim, da gente pensar.
também em Mateus, ele vai fazer uma outra referência em Mateus, no capítulo 12, lá já mais para o final, que é a verdadeira família de Jesus. Ele estava lá falando para as multidões, né? E a mãe, e aí diz que a mãe e os irmãos estavam lá de pé, do lado de fora, e um dos discípulos vai dizer lá: olha, Senhor, sua mãe e seus irmãos estão aí querendo lhe falar. Então Jesus vai perguntar: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão sobre os discípulos, né? Então ele vai apontar assim para todos e vai dizer: eis minha mãe e eis meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus é minha mãe e é meu irmão. Essa passagem, para a gente refletir também sobre a questão da família universal, ela é fantástica, porque ele também não está ali dizendo que ele não respeitava Maria e aqueles que estavam com ela. Em hipótese alguma. Ele estava querendo dizer que ele estava servindo a um plano maior. Ele estava querendo dizer que todo aquele que faz a vontade de Deus é a mãe, é o pai, é o irmão. Ele estava querendo dizer que a família dele é a humanidade inteira. Maria é minha mãe? É sim. Mas todo aquele que está ali também é minha mãe. Fulaninho é meu irmão? É sim, mas todos aqueles que estão ali também são meus irmãos. Ele estava se colocando a serviço da humanidade. E é lindo, porque é tão importante a gente pensar nisso, que às vezes a gente deixa de colaborar com alguém, às vezes a gente deixa de fazer algo para alguém, porque a gente está muito preocupado com as nossas questões mais íntimas. E a gente esquece que nós não somos só esse pouquinho, esse núcleozinho. No primeiro capítulo do livro, segundo, logo no início do livro Nosso Lar, André Luiz, ainda antes de ser recolhido por Clarencio, ele está lá às voltas com as elucubrações dele sobre aquela angústia que ele estava passando após o desencarne, né? E aí falando daquela agonia dos seres que ele via, da fome, da sede que ele sentia e tudo. E aí quando ele começa a pensar que ele de fato que devia existir um autor da vida, e é quando ele vai fazer a prece e tudo, ele pensa também, ele para e pensa que ele nunca serviu aos deveres da fraternidade, que durante toda a sua vida ele apenas serviu aos seus familiares. E naquele momento ali de dor extrema que ele estava sentindo, ele se lembra que ele esqueceu de ser fraterno para com os outros que não eram o seu círculo familiar. Esse é o exemplo que André Luiz nos traz. Tem uma outra passagem que eu gosto muito, está no livro Caminho, Verdade e Vida, se não me engano, capítulo 125, que vai falar, eu não me lembro agora o título do capítulo, mas vai falar sobre servos e filhos. E Emmanuel vai discorrer lindamente sobre ser servo e ser filho. E ele vai terminar dizendo que o filho fica na casa e o servo não. Quando é que nós somos filhos e quando nós somos servos? Nós somos servos quando nós não nos colocamos a serviço do Cristo. Nós somos servos quando nós passamos a vida cumprindo coisas sem senti-las no nosso coração. Então, a gente cumpre os nossos deveres na família, no nosso trabalho material. Muitas vezes, a gente, até na nossa casa espírita ou no nosso templo religioso, a gente vai apenas como cumpridor de um dever. A gente cumpre os deveres sociais.
Mas quantas vezes esse cumprimento de dever são atitudes que elas não estão em consonância verdadeira com aquilo que vai dentro de nós. E quando eu me coloco a serviço da vida verdadeiramente, eu me coloco em todas as situações com muito amor, eu me coloco em todas as situações com muita verdade. Então, vou pegar, por exemplo, um exemplo do trabalho, né? Você vai trabalhar todo dia, volta, cansado. Aí até agradece a Deus porque tem um emprego, mas está sempre esperando as férias, está sempre, né? Naquela agonia, sempre muito exaurido. Quando, na verdade, tudo é dádiva de Deus, e quando a gente encara isso dessa maneira, então a gente está se colocando a serviço de algo maior também, porque aí você já não está trabalhando para você, nem para o seu chefe e nem para o cliente, você está trabalhando para o Cristo, você está trabalhando para o universo. E aí Emmanuel vai fazer assim uma síntese linda disso e dizer isso, né? Que o servo não fica na casa, mas o filho fica na casa. Que casa é essa? Nosso planeta. Que casa é essa? Esse lugar maior. Então a gente está sempre falando da questão sobretudo ultimamente, né, de uns anos para cá, de forma muito mais intensificada, está lá na Gênese, está lá permeado na codificação e nas obras subsidiárias toda a questão da regeneração do planeta, mas dos anos para cá a gente vem falando disso de forma mais intensa, e o mandamento, por exemplo, honrar pai e mãe, ele vai dizer que honrará teu pai e tua mãe, terá teus dias acrescidos sobre a terra. E Jesus, nas bem-aventuranças, também vai dizer lá que os mansos, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Ora, se eu estou a serviço de algo maior, é porque eu já estou me pacificando, ou porque já me pacifiquei. E quando a gente entende esse honrar pai e mãe e ter os dias acrescidos sobre a terra, então a gente compreende que ser filho é ficar na casa. Ser filho é ter um lugar melhor, digamos assim. O servo não fica na casa. Então, é necessário que a gente comece a compreender esse lugar que nos cabe. Quem eu quero ser? Eu quero ser filho ou eu quero ser servo? Para que eu seja filho, eu preciso compreender isso que Jesus veio trazer para a gente de forma tão clara, que trouxe para a gente de forma tão bonita e tão bem falada pelos evangelistas, né? Quem é meu pai, quem é minha mãe? É todo aquele que faz a vontade de meu pai que está nos céus. Aí eu estou falando aqui disso, né? Citei o exemplo de André Luiz, e a gente pode falar, por exemplo, de quando a gente vê situações e que a gente não se envolve, mas que a gente apenas advoga em causa própria. Então, quando uma situação até me comove, mas eu não me mexo para tentar ajudar. Quando eu tenho essa minha preocupação excessiva com os membros da minha família, desse meu núcleo, mas acho que tudo que está aí posto no mundo está certo, que é assim que tem que ficar. Porque o mundo é mau, porque essa geração não tem jeito, porque essas pessoas que estão aí também não tem jeito, e por aí vai, né? E quantas vezes nós vemos pessoas, mesmo ligadas à religião, mesmo acreditando, né, acreditando, pelo menos, diria eu, superficialmente, porque quem de fato acredita entende que isso tudo é transitório, né? Mas quantas pessoas se dizem acreditando em Jesus, acreditando em Deus, acreditando numa coisa maior, e ainda assim acham que o bandido tem que morrer, que quem comete um crime não merece perdão, que, enfim, todas essas coisas
que a gente vê acontecer, que a degradação do meio ambiente não é problema nosso, e que não tem problema se a gente tem alguns hectares a menos ou a mais de floresta, ou seja lá o que for. Então, quanto nós não estamos nos importando com tudo que está a serviço de Deus? Quanto nós não estamos nos importando com tudo que nos rodeia e que faz parte da nossa família universal? Essa é uma reflexão muito importante. É uma reflexão que deve ficar. Me desculpe. É uma reflexão que deve ficar na nossa mente e depois, se possível, a gente passar para o coração. Bom, eu vou falar um pouquinho do Bert Hellinger, que ele tem até um livro, né, com esse nome, que chama As Ordens do Amor. E ele chama de As Ordens do Amor porque ele vai subdividir, né? Aí lembrando que o amor, obviamente, é o sentimento maior, é o sentimento mais sublime, e aí a gente está falando do amor também num lugar diferente, que não é esse amor que a gente sente que ainda é afeto, né? Ele então pega as ordens do amor e vai dividir em 3 leis fundamentais. A primeira lei, que a gente até falou bem da primeira vez, é a lei de pertencimento. A lei de pertencimento diz que todos têm igual direito de pertencer. Então, ele diz isso dentro da família, e aí ele vai dizer assim, mesmo aquele que fez uma besteira, ele tem o direito igual de pertencer. Então, o sobrinho, o primo, o pai, a mãe, não importa. Todos têm igual direito de pertencer. Você não pode excluir um membro da família. E muitas vezes a gente vê, né, aquela pessoa que faz muita bobagem, e aí você já põe aquela pessoa meio de escanteio, aquilo que ela fala a gente não considera, não acredita, não é de confiança, quando às vezes não é excluído mesmo, né, de ser posto para fora de casa, de ser meio que excluído mesmo da família, enfim, essas situações que a gente sabe. Na família não é diferente da sociedade. A gente só exclui as pessoas da sociedade porque a gente está habituado a excluir as pessoas da nossa família. Porque a pessoa que exclui ou a organização que exclui alguém socialmente, essa pessoa ela não é simplesmente um ser que está no meio de uma organização político-social sem antes ter pertencido a uma família. A gente aprendeu em família que aquele que não é bom, a gente exclui. Foi na família que a gente aprendeu. E a gente leva isso para o mundo. E aí é muito importante que a gente comece a refletir sobre isso, que se todos têm igual direito de pertencer, eu não posso sair excluindo as pessoas do mundo. E aí vocês podem perguntar, mas e quem comete um crime vai ficar solto, por exemplo? A gente não vai discutir aqui, obviamente, as questões do sistema carcerário brasileiro, né? Óbvio. A gente não vai discutir aqui as reformas sociais que precisariam acontecer. O que eu estou querendo dizer é que apenas excluir, em primeiro lugar, não resolve o problema, nem do excluído e nem da sociedade que se acha protegida ou merecedora de que o outro tenha sido excluído. Excluir só faz com que a gente repita esses ciclos até que eles um dia deixem de acontecer, porque a gente vai ter aprendido a lidar com isso. Emmanuel diz que lição aprendida é lição que não precisa ser repetida. Então, para a gente não excluir, a gente precisa aprender a incluir.
O que eu faço hoje, por exemplo, obviamente, então, as pessoas, a gente está vivendo um período conturbado, complicado, sempre foi assim, claro que pode estar mais intensificado nesse período de transição, mas vamos pegar uma situação hipotética que você tem hoje pessoas cometendo crimes, por exemplo, pessoas que já estão nessa conformação, digamos assim, pessoal, de estar nessa área de cometer, de precisar ou ter que cometer um crime. Eu não consigo mudar essa pessoa, talvez não consiga mudar essa pessoa, mas eu preciso mudar quem vem, né? Então eu preciso começar a incluir quem vem. E aí é necessário esse novo olhar. Então é necessário um olhar que inclua a todos. Para isso eu não posso me sentir melhor do que o outro. Eu tenho que entender que tudo que eu mereço ter, o outro também merece. Eu tenho que entender que tudo aquilo que eu quero para um filho meu, todo pai, toda mãe quer para os seus filhos. E que não é justo do ponto de vista cristão que eu tenha enquanto o outro não tenha. E isso não significa que eu vá aqui abrir a porta da minha casa e botar morador de rua aqui dentro, ou, por exemplo, ou então abrir, tirar tudo que eu tenho na minha despensa e dar para alguém lá fora que esteja precisando. Não é isso, eu não estou falando desses extremos. Estou falando de um novo olhar, de uma nova maneira de pensar o mundo, de uma nova maneira de pensar o outro, onde eu vou começar a refletir no igual direito para todas as pessoas. E isso não é ideia minha, não sou eu que estou falando. Eu estou trazendo, por exemplo, um pensamento do Bert Hellinger. Ele vai falar também da lei de equilíbrio, que é uma das ordens do amor. A lei de equilíbrio é o equilíbrio entre o dar e o receber. Ele fala que em família a gente não vive bem se o dar e o receber não estiverem equilibrados. E é fácil a gente perceber isso. Aquela mãe, por exemplo, que dá tudo para o filho, dá tudo para o filho, dá tudo para o filho e não recebe de volta. Ou numa relação de casal, quando um dá, e o outro só recebe, dá muito pouco. Essa relação é uma relação que ela está desequilibrada, ela está desigual. E a tendência é ela não dar certo. É a gente começar a se relacionar negativamente com o outro, porque esse equilíbrio entre o dar e o receber não está acontecendo. Então, imagina que eu, por exemplo, na minha relação a dois, eu sou aquela pessoa, eu acordo meu marido, dou café na cama, levo roupa para ele no banheiro, sirvo o prato dele, faço tudo que ele quer, sou o tempo inteiro disponível para ele, e ele me dá muito pouco ou quase nada. Ora, em algum momento isso vai gerar um conflito, porque em algum momento isso vai gerar em mim, que só dou, um cansaço. E, por outro lado, nele também vai gerar um sentimento de abafamento, de não conseguir sair daquilo, né? Enfim, com os filhos a mesma coisa. Então, a lei do equilíbrio é esse dar e receber que tem que estar ali equalizado. É assim na família e é assim na sociedade. Então, como eu falei antes do pertencimento, e agora falando também do dar e receber, quando uns recebem muito e não dão nada, existe uma descompensação no universo. E essa descompensação do universo é o que a gente está vendo hoje. Uns com tão pouco, aliás, muitos com tão pouco e poucos com tanto. É um desequilíbrio. Né? A gente está num desequilíbrio desse dar e desse receber. Tem gente recebendo muito e sem doar nada. E, repito, o doar não é simplesmente você doar o que você tem, mas é você doar o seu pensamento, a sua forma de ver o mundo e a sua intenção, para poder modificar o mundo amanhã. E a terceira lei, que é a lei da ordem ou precedência. Essa lei, ela diz o seguinte:
quem veio antes tem precedência sobre quem veio depois. E é nisso que a gente vai, por exemplo, pautar o honrar pai e mãe. Quem veio antes tem precedência. Honra teu pai e tua mãe, porque eles vieram antes de você. Da mesma maneira, os irmãos mais velhos têm precedência sobre os irmãos mais novos. Honra teu irmão, porque ele veio antes de você. Ok? Aí a gente joga isso para a sociedade. Quem veio antes? Tudo veio antes de mim. Meu pai e minha mãe vieram antes, eu preciso honrá-los. Meus avós, bisavós, tataravós, e aí a gente vai jogando para trás até a gente chegar lá no... Vai remontar isso aí, a origem do planeta, e eu tenho que honrar a toda essa ancestralidade. Eu tenho que honrar a tudo que existe. Eu tenho que honrar o universo que me abriga, porque o universo é a minha primeira casa. Se eu não honro o universo, então eu estou em desequilíbrio com essa lei de ordem ou de precedência. São pontos importantes para a nossa reflexão, porque a gente precisa se incomodar com algumas coisas. E a gente precisa reformular a nossa maneira de estar no mundo. Isso é muito importante, reformular a nossa maneira de estar no mundo. Aí eu gostaria de trazer, assim, já estou aqui quase encerrando essa reflexão, e eu gostaria de trazer mais duas reflexões, aí já estão no Evangelho de João, e uma é aquela que Jesus, eles estão lá, né, na Santa Ceia, estão na Santa Ceia, e então o mestre vai dizer para os seus discípulos, né, um novo mandamento vos dou, né, que vos amem como eu vos amei. É quando ele acrescenta, né, então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e aí ele acrescenta, amai-vos como eu vos amei. E depois, logo depois, ele diz o seguinte, meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem, né? Meus discípulos serão reconhecidos pelo amor que eles têm uns aos outros. Ele falou isso só para os 12? Será? Então ele estava ali com os 12, e aí ele disse para aquele punhadinho ali, olha, meus discípulos, apontando só para os 12, se reconhecerão por muito se amarem. Ele falou isso para os 12? Não. Ele falou isso para a humanidade inteira. Ele falou isso para mim. Ele falou isso para cada um. E como que eu vou amar aos meus irmãos em humanidade, se não for reformulando a minha maneira de estar aqui nesse mundo? Como que eu vou amar aos meus irmãos, que não é só minha irmã de sangue, minha irmã de carne, meu filho, a minha mãe, o meu pai, se eu não me importar com tudo que está acontecendo no mundo? Mas há 2000 anos atrás ele foi claro, meus discípulos se reconhecerão por muito se amarem. Mas, então eu preciso começar a fazer esse movimento do amor. Como é que eu faço esse movimento do amor? Olhando a dor do outro, me importando com a dor do outro, pensando que a dor do outro podia ser a minha dor. E que assim como eu quero que alguém se solidarize comigo, eu também vou me solidarizar com o outro. Seja o outro quem for, seja a situação qual for. E nisso não escapa nenhum reino. Então, aqui eu estou falando dos homens como um todo, da humanidade de maneira geral, homens, mulheres, crianças. Eu estou falando da flora, eu estou falando da fauna, eu estou falando do universo, eu estou falando do meio ambiente, eu estou falando de tudo que existe. Meus discípulos se reconhecerão por muito se amarem. E ainda em João, quando na cruz, ele também tão lindamente vai dizer, né,
vai dizer, olha lá Maria, olha João Evangelista, e vai dizer, Maria, eis aí, né, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Ali ele encerrava o ciclo de permanência dele entre nós, fisicamente, mais uma vez, com o conceito de família universal. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E a partir daquele momento, João recebe Maria. Ele estava falando isso assim, para Maria não ficar tristinha, e ele dava, ó, cuida aí de João Evangelista, e de João dizer assim, ó, sei que você tem lá sua mãe, Salomé, mas a partir de hoje você cuida da minha? Era isso? Não. Era para dizer para a gente que as pessoas, elas vão e elas vêm, que tudo aqui, nesse estado de coisas, tudo aqui nesse plano que nós vivemos, é transitório. E que, por isso, o sentimento que nós devemos ter é pela humanidade inteira. Foi isso, foi essa mensagem que Cristo veio trazer para a gente. Que sempre o amor o amor é a mensagem, é o mote principal da vida, né? O amor é que nos conduz, o amor é tudo. Mas esse amor, a gente precisa aprender a sentir esse amor e aprender a sentir esse amor por todos os seres da criação. E aí a gente vai vendo no Evangelho que o Evangelho está todo pontuado dessas lições de amar a todos, de amar a tudo, indistintamente. Bom, João Evangelista, reencarnado depois, como nos conta Miramês, como Francisco de Assis, vai dar também esse exemplo sublime da família universal, quando em praça pública ele se despe das suas roupas, mas se despe também do seu nome, do seu direito de nome, do seu direito de herança, e diz que a família dele agora é toda a humanidade, que a família dele agora era tudo que ele pudesse abarcar, e não mais aquele núcleo pequenininho, porque ele estava sendo chamado a servir a Deus, a servir a Jesus. E aí ele vai e constrói, né, a obra linda que foi a obra de Francisco de Assis, aquela obra maravilhosa, e aquele sistema de pregação do Evangelho, aquela vida que foi uma vida de tanto sacrifício, mas que foi uma vida de uma exemplificação de amor tão grande. Então, eu acho que Francisco vem assim para mostrar para a gente que, olha, lá 1000 e poucos anos atrás, o cara veio lá e falou aquilo tudo, e eu vim aqui mostrar para vocês que é isso mesmo. A única saída é nós nos amarmos, não só uns aos outros, mas muito nos amarmos como ele nos amou. E é importante que a gente reflita sobre isso, porque a gente está vivendo um momento muito crítico. E é preciso que a gente desenvolva o nosso olhar empático, fraterno e solidário a todos os seres do universo. A minha família é muito mais do que aquela que tem o meu nome. A minha família é o universo inteiro. Eu encerro aqui, eu agradeço imensamente a paciência de vocês, a escuta de vocês. Espero não ter dito nada que possa ter ofendido ou ferido de alguma maneira alguma suscetibilidade. Não foi nem de longe a minha intenção. É apenas um convite para que nós possamos despertar para esse amor maior a que o Cristo veio nos convidar a sentir, a que o Cristo veio nos convidar a seguir. Muito, muito obrigada. E vamos fazer a nossa prece. Mestre Jesus, de amor infinito, de bondade infinita, graças, Senhor, te damos sempre por todas as coisas.
Graças te damos por cada sol que se levanta, por cada dia novo que começa. Graças te damos pela oportunidade dessa existência. Que a sua luz se faça, Senhor, sobre nós, sempre, sempre que possamos senti-la. Que nesse momento de prece final, os amigos espirituais possam levar as bênçãos dessa reunião, as energias aqui trabalhadas, a todos os seres, a todas as pessoas que sofrem, aos animais, aqueles que estão nos leitos ou nas ruas, nas calçadas, aqueles que estão nas instituições penais ou manicomiais. Enfim, que cada irmão em sofrimento possa receber uma gotinha, um pouquinho desse amor e sentir dentro de si um acalento e um conforto. Mestre Jesus, mais uma vez, te agradecemos profundamente, Senhor. E agradecemos também a Antônio de Pádua e todos aqueles espíritos amigos que permitem que estejamos reunidos em nome do Senhor. Graças a Deus. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos e até uma próxima vez.